No começo dessa história, alguém nos conta que havia somente escuridão. A contínua era sob o manto das trevas. Era, em todos os sentidos, a ordem perfeita. No entanto, um raio de luz surgiu, o magnífico e radiante fulgor. Era a própria encarnação da mudança e do caos. Essa luz percorreu toda a escuridão, dando origem ao tempo e ao movimento, e assim a vida foi criada. A vida, nascida da luz, se tornou cada vez mais forte, e entre elas, as 6 luzes mais brilhantes foram chamadas de iluminados e se tornaram grandes líderes de toda a vida. Seus embates causaram tremores por todo o mundo, até que a escuridão não pôde mais suportar a arrogância da luz. Então, a escuridão gerou um guardião da ordem para julgar os iluminados. Seu nome era Phantaminum. Nascido da escuridão, o guardião da ordem é o ser mais poderoso. Rastreou os iluminados e subjugou cada um deles, e aqueles que ele subjugou foram transformados em joias e selados. Após Phantaminum selar os iluminados, a escuridão ordenou-o a voltar com as joias, mas Phantaminum não obedeceu. Ele havia sido cativado pela luz das joias, embriagado pelo brilho das joias em seu próprio corpo. Ele declarou-se a si mesmo o Rei das Joias. O Rei das Joias e suas pedras preciosas governou todos os seres vivos da história, e o mundo passou a temê-lo, chamando-o de Devorador de Luz. Após essa história, nos é mostrado um olho se abrindo pela primeira vez. Uma mulher é mostrada segurando uma criança e dizendo que, no fim, ele tinha sido encontrado, um novo iluminado. Ela diz que ele é o único capaz de confrontar o Filho da Escuridão e Rei das Joias, Phantaminum, e os iluminados que se submeteram a ele. Ela diz que esse bebê é a única esperança deles, Urek Mazino. E ele já começa soltando um mijão na cara da mulher. Eu jogava no chão depois dessa. E a mulher simplesmente fala que é água benta. A mulher, enfim, diz que de agora em diante essa criança vai fazer esse mundo brilhar para sempre. Corta e mostra em algum lugar na torre, anos no futuro, o mesmo bebê, agora já mais velho, querendo saber onde diabos ele estava. Ele ri e diz que se perdeu. Ele quer saber onde é a saída desse lugar e para onde o maldito do Phantaminum foi também. De repente surge um portal na frente dele, junto com um monstro, parabenizando-o por abrir a porta e entrar, dizendo que conseguiu o direito de se tornar um regular e escalar a torre. Ser um regular e escalar a torre é a chance de conquistar tudo. Então ele pergunta o que Urek acha disso, e na cabeça do Urek ele está tentando entender por que diabos um coelho falante do tamanho de um ser humano está falando com ele. O coelho percebe que Urek é alguém que não deveria ter entrado na torre, então vira de costas para Urek e diz que ele não deve se envolver com a torre. Urek pede pelo menos pro coelho falar onde é a saída desse lugar. O coelho fala que não sabe o caminho para fora da torre e diz que ele terá que encontrar por si mesmo. Urek fala que quando ele disse que tudo é possível de se conseguir na torre do coelho, pergunta se o Phantaminum poderia estar lá dentro também. O coelho não sabe o que é isso, mas também não pode afirmar que ele não está lá. Ele é basicamente o famoso só sei que nada sei. O coelho diz que afinal, tudo existe no topo da torre. Então Urek decide entrar na torre. O coelho não entende. Urek afirma que definitivamente perseguiu o Phantaminum até a torre, e já que o coelho não sabe onde é a saída, ele decide entrar na torre. O Prota é maluco. O coelho fala que se é aquilo que o que abriu a porta deseja, será feito então, dizendo que essa torre não rejeita aqueles que a desafiam, abrindo assim o portão de entrada e dando boas-vindas para o nosso Prota, Urek Mazino. No andar de testes, um megafone anuncia para os regulares que eles chegaram no andar mais baixo da torre, o teste infernal, e o nosso Proto-Urek tá tirando um roncas como se nada tivesse acontecido. O que parece ser um coelho falando no megafone anuncia que tem um total de 400 presentes e que a partir de agora eles teriam que lutar entre si. Quando restarem 200, o teste acaba e assim os 200 poderão avançar para o próximo teste. Se o número de regulares não cair para 200 em até 1 hora, todos os regulares irão falhar. Ele termina dizendo que é melhor que eles não se escondam ou descansem, pois deveriam dar tudo de si para sobreviver.
Assim que o teste começa, um moleque tá correndo no meio do mato quando um cara cabeludão surge do nada e ataca. Quando ele ia acertar o moleque, uma voz dizendo saia surge e finaliza o grandão com um tapa só. Hit kill. Uma mulher chamada Lopobia Evelyn aparece perguntando se o moleque tá bem. O moleque diz que sim e agradece. Ele pergunta pra mulher o porquê de ela ter salvado ele, se era uma competição. Ela diz que no momento que ouviu as regras pensou que, já que ela não sabe que tipo de testes vem pela frente, se os 200 mais fortes forem escolhidos, será difícil. Então, se ela tiver que competir depois, ela iria querer enfrentar os 199 mais fracos. O plano dela era usar esse teste para caçar os fortes. É muito sabida ela. O moleque pergunta se ela salvou ele só porque ele parecia fraco, e ela diz que sim. Ué, a menos que ele seja forte. Ele começa a gritar que não é forte de jeito nenhum, que ele é muito fraco. Então, ela chama ele de fracote e diz pra eles irem indo em frente. Quando um cara muito feio de 6 braços, mas muito forte, aparece enfrentando uma penca de gente sozinho, Evelyn diz que é a chance dela atacar ele. Ela pula atrás do pescoço dele e dá só uma no ombro, papando a kill de geral e partindo pra mais outra pessoa. Ela olha pra cima e vê alguém no topo de um monte, uma outra mulher de cabelos rosa. O garoto que tá com ela pergunta se ela é tão forte a ponto da Evelyn falar pra eles se esconderem, e aquela mulher em cima do monte é a princesa de Zahard. O garoto fica impressionado por ver a princesa de Zahard, da qual ele só tinha ouvido rumores. Evelyn reclama por ter aparecido um monstro como ela justo na vez deles. O garoto diz que os rumores eram verdadeiros, ela era incrivelmente linda. Ela real é linda demais. A Evelyn, com inveja, mete o dedo no olho do garoto. Ele grita perguntando o porquê disso e ela fala que só ficou com raiva por várias razões e que não queria perder para alguém que é forte e bonita. É justo. O garoto chorando diz que ela também era linda, mas a Evelyn diz que não furou o olho dele só para ouvir isso dele. A princesa puxa a espada dela e joga em direção ao solo, e numa jogada dessa simplesmente finaliza um monte de gente. Não faz nem sentido a espada dela voar. O número de sobreviventes cai em um instante, e a Evelyn pergunta pro garoto se ele ainda acha ela incrivelmente linda. Ele diz relutante que sim, mas que depois disso ele não iria querer cruzar olhares com ela. E novamente a Evelyn tenta furar o olho do garoto, dizendo que acha que entende por que os homens morrem cedo. Talvez ajudar o garoto a perder a visão ajude ele a viver um pouco mais. Na cabeça da princesa, no topo do monte, ela vê o nosso prota tirando um ronco dos deuses e nota um grupo se aproximando dele. Eles formam um grupo e ela deduz que o prota já vai de F ali mesmo. O grupo encontra o prota dormindo e o que parece ser o líder deles diz que a torre está cada vez mais cheia de gente estranha e não achava que veria alguém cochilando no meio daquele caos. Ele começa a pisar em cima do prota para acordar ele, dizendo para ele levantar. O prota só diz que quer dormir mais e se vira, e então o cara decide finalizar ele. Quando o grupo parte pra cima do prota, ele dá voadora nos irmãos, levantando e dizendo que ele falou que queria dormir mais. O líder que não levou a voadora fala, se cagando de medo, que era pro prota continuar a dormir. Mas o prota, muito puto, diz que quando alguém acorda a pessoa que estava dormindo, acaba com a qualidade do sono daquela pessoa. O líder desmaia de tanto medo e é anunciado que falta um regular pro teste acabar, restando apenas 10 minutos de tempo. A princesa pula em direção aonde o prota estava e o mesmo pergunta pra ela se ela queria ter um encontro com ele. Ela fala que até parece e diz que ele esqueceu de finalizar o último homem, então pensou em ajudar ele. Tadinho do cara, velho. O prota para ela e diz que não precisa desse tipo de ajuda. Ela fica confusa perguntando por que ele não finalizou o cara, já que eram as regras do teste. O prota pergunta por que ele deve seguir as regras se ele é um homem livre. A princesa diz que se ele for fazer o teste com essa atitude descontraída, ela mesma iria finalizar ele, apontando a espada pro pescoço do prota. Eu não deixava. O prota fala que ela pode tentar muito, muito foda. Mas na cabeça dele, ele só consegue perceber que ao olhar ela de pertinho, ele diz que ela é uma gatinha. Ele desvia o olhar e a princesa pergunta por que dele está desviando o olhar. Parecia que ele estava assustado, mas o prota só fala que ficou envergonhado por ter olhado uma garota bonita, já que ele é novato nessas coisas. Muito fresco. Ela fala pra ele levar o teste a sério. Ele só pede pra ela se acalmar e diz que não precisa ser um deles.
Ela fala que não tem tempo e que todos os outros estão se escondendo, então fazia sentido ela finalizar logo quem estava na frente dela. O prota diz que se esse for o caso, tinha alguém em cima deles, apontando para o megafone voador. Ele começa a gritar, chamando o quadrado estranho que estava voando, e pergunta se ele também não estava incluso na contagem. Até que faz sentido. A princesa começa a dizer que o prota é maluco, já que ele é o supervisor do teste, um ranker. Obviamente ele não estaria incluso na contagem, e mesmo que o prota derrotasse ele não contaria como teste. Contra tudo e contra todos, o prota continua chamando o supervisor para o X1 e diz que se ele conseguisse ganhar do supervisor, contaria como 2 eliminações. Finalmente, o supervisor do teste dá as caras e chama ele de lunático. Ele não sabe de onde o prota surgiu, mas diz que deve ser de um fim de mundo que não sabem nem o que é um ranker. O cara é o dobro do tamanho do prota, pô. O supervisor fala que às vezes tem alguns idiotas, como o nosso prota, regulares sem noção, como o nosso prota. Ele pergunta se o prota sabe com quem ele tá falando, e o prota responde que era obviamente com um novato. O cara botou moral. O supervisor começa a rir por ter sido chamado de novato, e quanto mais ele ri, mais alto fica o barulho. Até a princesa tapa os ouvidos de tão alto que estava ressoando só a risada do supervisor. Num quadro tenebroso, o supervisor pega no ombro do prota e pergunta se ele enlouqueceu. Ele diz que tem uma regra que conta que os rankers não podem encostar em regulares sem motivo, mas os supervisores dos testes estão autorizados a impor penalidades apropriadas, e bota aspas nessas penalidades, com os regulares que infringirem as regras do teste. O supervisor pergunta pro prota se ele estava a fim de perder uma perna, já que parecia uma punição justa para a situação. O prota encara bem o supervisor, pergunta se ele realmente fez algo de errado, tirando a mão do supervisor do ombro dele na base da força. O supervisor fica surpreso com o nível de força vindo do prota, que era só um regular no momento e nem sabia usar o Shinsu. O prota diz que essa punição só é algo que aqueles com certo nível de poder podem fazer. Quando estava começando a ficar interessante, o alarme soa, dizendo que o número de regulares restantes na área de testes era 200, anunciando assim que o teste foi encerrado. Não! A princesa pensa que foi bom a última pessoa ter sido eliminada da perspectiva de um concorrente, o prota iria de F, mas, já que ele foi maluco o suficiente para chamar um supervisor para o X1, talvez ele fosse ser útil para a princesa atingir o objetivo dela mais tarde. O supervisor diz que o prota foi sortudo, fala para ele agradecer por ter sobrevivido e manda ele prosseguir o teste com humildade, porque essa torre tá cheia de monstros que superam a imaginação dele, e que era bom ele não ser arrogante. O supervisor pede desculpas para a princesa caso ele tenha sido grosseiro. A princesa diz que tá tudo bem. O prota de fundo fala que é uma pena, porque ele poderia ter dado conta do supervisor em 1 segundo. O cara é debochado. Do nada, abre um portal com algum poder estranho que deixa o nosso prota Urek impressionado. Alguém surge de dentro do portal dizendo para o supervisor Danjon, tá aí o nome do grandão, que já bastava. Esse homem era o diretor de testes. O prota pergunta pro Danjon se esse diretor era forte. Esse prota é maluco. O próprio diretor responde que não, ele era alguém muito mais forte do que somente forte. O cara tá farmando aura. Ele fala que o teste acabou e que era pro Danjon parar de perder tempo e anunciar logo o final do teste, com Danjon falando que o próximo teste será muito mais difícil. Avisa para todo mundo estar preparado, especialmente o nosso querido prota, porque dessa vez tinha sido sorte, mas na próxima vez ele iria partir o prota no meio, não importando se era um regular ou não. O prota só fala que desafia ele a tentar. Com isso, os regulares são teletransportados para a próxima área de testes. A cena parte para uma fortaleza flutuante no andar dos testes, mais especificamente na sala do diretor, com o diretor dizendo que acha uma vergonha um supervisor interferindo no primeiro teste. Danjon diz que sente muito por ter caído nas provocações de um regular e que era a primeira vez que isso acontecia. Ele diz que não conseguiu se conter. O diretor pergunta se ele está se depreciando para ele, porque o governante do andar está ausente no momento. Danjon diz que não era isso que ele estava querendo dizer e que algo assim não iria mais acontecer. Danjon diz que sempre ouviu rumores do quão aterrorizante o diretor era. O diretor agradece Danjon
e manda que isso não deve voltar a acontecer. Completa dizendo que é improvável, mas se Danjon cair nas provocações de um regular de novo, era para ele se certificar de acabar com o regular de uma vez, mas sendo claro que o diretor não iria se responsabilizar pelas consequências. Na cabeça do Danjon, ele não entende o que o diretor quer que ele faça. Ele só tá se contendo porque ele é assustador, mas mesmo com a permissão do diretor dos testes, quando ele tiver uma chance ele vai destruir o nosso querido prota, ou pelo menos tentar. O diretor olha a ficha do nosso prota e diz que tem um regular muito interessante dessa vez, já que ele nem sabe de que buraco ele saiu por não ser mencionada a origem dele. Na sala de espera do segundo teste, aquele carinha que o prota desmaiou só de medo diz que 200 pessoas ainda é muita gente e brinca dizendo que ele devesse reduzir um pouco mais esse número, e com isso ele leva um empurrão do nosso prota. Lembrando do que aconteceu, ele abre o caminho para o nosso prota, chamando ele de chefe. Nosso prota reclama, dizendo que tem muita gente naquele lugar, olhando para esse cara doido. Cada vez mais parece que esse cara é mais velho que o prota. Mais um supervisor aparece voando e anuncia as boas-vindas aos regulares, parabenizando-os por terem sobrevivido ao primeiro teste. Se apresenta como Gisley, e o nosso prota acha chato que apareceu um supervisor diferente. Gisley fala que o novo teste que eles irão fazer seria muito simples. Para escalar a torre, havia duas habilidades essenciais que eles deveriam aprender: cooperação e divisão. Anteriormente eles estavam se caçando na porrada, mas agora teriam que trabalhar juntos. A supervisora manda eles se dividirem em equipes de 3. Ela dá uma dica para somente se aproximar o suficiente daqueles que conseguissem se proteger de uma traição. O jogo que eles iriam jogar era o tradicional gira ou abaixa. Com o levantar de uma mão, invoca um cabrito muito feio atrás dela. E em algum outro lugar da torre é mostrado um outro humano que parece ser muito forte, manipulando uma esfera de energia e jogando em alguém que falece instantaneamente. Aparece, aparentemente, o diretor falando que a forma desse mano matar era muito preguiçosa. Esse cara pergunta quando o diretor tinha chegado, revelando o nome do diretor como Rahab. Agora o diretor vai ser chamado de Rahab. Ele pergunta a Rahab como tinha sido o teste, se os regulares eram promissores, mas Rahab diz que todos eles eram comuns, mostrando um monte de rankers em cima de cumes, olhando para o Rahab. Voltando para o teste de gira ou abaixa, muitas pessoas ficaram sem entender que jogo era aquele. O humano que virou meio que capanga do prota pergunta de que buraco eles viveram para não saberem o que era gira ou abaixa. Desculpa aí, ô sabichão. O prota pergunta para ele como funcionava o jogo e ele explica que ele gira ou abaixa a mão, obviamente, formando assim uma equipe. Aqueles que girarem a mão vão com os outros que giraram e os que abaixaram a mão vão com os que abaixaram respectivamente. Ele pede pro prota avisar se vai abaixar ou girar a mão para irem na mesma equipe. Mas o prota pergunta por que ele iria formar uma equipe com ele, o cara é muito frio. Mas a supervisora disse que infelizmente o teste que eles iriam fazer era um pouco diferente do que ele tinha explicado. Normalmente o que ele explicou para um jogo de seleção de equipe seria muito simples, mas nesse teste eles teriam um bônus. Eles teriam que enfrentar a cabra que estava atrás dela em um jogo de gira ou abaixa. A supervisora manda eles prestarem atenção nas mãos da cabra. Se a mão direita da cabra é a gira, a esquerda é a abaixa. A mão direita da supervisora é a baixa e a esquerda dela é gira. Se ela fizer isso, ela vai passar a rodada. A partir de agora, todos os 200 presentes vão observar as mãos da cabra e imitar elas. Caso consigam replicar simultaneamente no final da contagem, vão passar no teste, mas se errarem, a imitação vai falhar. Como diz o ditado, ver pra crer. Então, ela pergunta se pode começar a primeira rodada. Ela fala para todos se concentrarem e ficarem parados e manda a cabra começar. Uma música começa a tocar e a cabra estende as mãos. E como nada é fácil nessa vida, a cabra mexe a mão muito rápido. Nenhum deles consegue ver o movimento que a cabra fez. A supervisora chama os regulares de patéticos, pois somente 24 pessoas venceram a cabra. O subordinado do prota não consegue passar, mas como o prota é o prota, ele passa de boa e ainda pergunta como ele conseguiu falhar nesse teste. A supervisora diz que os que venceram teriam direito de escolher o companheiro deles. O direito de escolher era dado somente aos que conseguiram abaixar a mão. A supervisora pergunta se, dentre os 24 que passaram no
teste, alguém queria escolher um parceiro. A Evelyn diz que quer escolher alguém e a supervisora fala para ela escolher alguém que fracassou. O garoto, pensando que a Evelyn ia escolher ele por conta do teste anterior, finalmente descobre que ninguém se importa com ele, porque ele vira de costas e ela escolhe um humano que ela viu que estava se saindo bem melhor no teste anterior. Então, a supervisora anuncia que eles continuarão jogando o jogo seguindo as regras. Se a posição das mãos deles estivessem iguais, eles irão continuar no mesmo time. Com a segunda rodada iniciando, somente a Evelyn dá uma de Loki e gira a mão muito rápido, fazendo o Random não conseguir ver a posição da mão que ela deixou, fazendo assim o Random colocar na posição errada. A Evelyn diz estar decepcionada por pensar que teria alguma utilidade. Ela diz sorrindo para ele que não quer estar no time de alguém que não consegue acompanhar o nível dela. A supervisora diz para nós que é o esperado de alguém das 10 grandes famílias. Eles entendem como as regras da torre funcionam e jogam junto a elas. A supervisora anuncia que infelizmente os dois falharam em se tornar companheiros. Portanto, o que fracassou é oferecido como sacrifício para a cabra. F no chat. A supervisora fala que, como todos puderam ver, se a pessoa escolhida não vencer, ela vira oferenda. Entretanto, se ela tiver sucesso, ela também pode decidir se quer se tornar parceira da pessoa que a escolheu ou se quer oferecê-la de oferenda também. Esse jogo é só crocodilagem. Então a supervisora manda eles continuarem jogando até formarem uma equipe de 3 nesse teste. Qualquer pessoa que não conseguir formar uma equipe vai ser eliminada. Evelyn entende que, embora seja sobre construção de equipe, o jogo era como todos os outros, é a sobrevivência do mais apto. E isso significa que, se você imitar o movimento da cabra na primeira rodada, você terá a oportunidade de eliminar quem quiser da prova. Claro, se tu for mais rápido com as suas mãos, né? Agora que acabou a mini demonstração, a supervisora fala para todos que acertaram na primeira rodada escolherem um oponente para jogar. Agora que o bagulho vai ficar divertido. O maldito do Prota escolhe o capanga dele para jogar na trairagem. O cara não quer mais jogar com o Prota e o Prota diz que antes ele queria formar uma equipe com ele. O cara até tenta se explicar, mas o Prota diz pra ele parar de ser mole. Quando o cara ia recusar, a supervisora anuncia que aquele que se recusar a jogar vira oferenda pra cabra na mesma hora. Preparado para perder pro Prota, o mesmo diz que um homem de verdade deve encarar os desafios de frente. Presta atenção. O humano, que parece ser fraco mas não burro, entende o que o Prota quis dizer, mas fica pensando se pode confiar ou não no que ele disse. No voto de confiança, quando ele olha para as mãos, elas estão iguais. O cara fica surpreso pelo Prota ter feito isso com alguém que ele acabou de conhecer e diz que agora a vida do Prota tá nas mãos dele. O Prota diz que sabe o que ele fez. O cara pergunta por que ele fez isso, já que o Prota nem era tão forte assim para se arriscar desse jeito. E o Prota só diz que pensou que confiaria nele. Graças ao humano confiar no Prota, o Prota passou a confiar nele, já que no final trabalho em equipe é construído com base na confiança. Com a mão da cabra quase pegando o Prota, o mesmo diz que se não for ele, talvez não haja ninguém com quem ele possa formar um time. Nessa cena foda, o cara manda a cabra parar, porque eles iriam formar uma equipe. O humano se desculpa por ter sido rude e quase ter matado o Prota, e diz que antes da torre ele não era ninguém, mas teve a sorte de conseguir entrar na torre e que nunca iria se esquecer desse ato de confiança. Para acabar com esse clima, o Prota diz que ele parece muito mais velho do que ele, então era para ele falar casualmente com ele. O cara literalmente entra em choque, mas fala que entende, até chama o Prota de irmão. Ele diz animadão pra ele e o Prota chamarem alguém forte pro time, pra eles conseguirem ser o time mais forte. E o Prota fala que no momento em que ele entrou no time, eles perderam a chance de serem os mais fortes. A supervisora anuncia que, infelizmente ou felizmente, apenas 7 pessoas tinham conseguido formar times. Então, pro próximo jogo, somente o representante do time participará da rodada. A cabra vesga começa a girar a mão de novo. A cabra muda a posição no último segundo, o Prota pede a rodada e o Mano, que a gente ainda não sabe o nome, e isso tá me agoniando, pergunta como isso aconteceu. O Prota fala que, primeiro, era para ele parar de fazer escândalo, porque ele perdeu de propósito, e segundo, para ele chamar ele de Urek. O Mano não entende porque ele perdeu de propósito e o Prota fala para ele olhar ao redor, porque o Prota tem certeza que um monte de pessoas perderam de propósito assim como ele.
Como na rodada anterior o pessoal tinha descoberto quem eram os jogadores habilidosos, quem iria ser burro de desafiar eles a jogar. Mesmo que tivessem tido sucesso, eles seriam obrigados a jogar, o que é problemático, e todos querem evitar conflito. E o mesmo vale para o nosso prota. O humano entende que o prota quis dizer e fala que, pelo menos agora, ninguém vai querer enfrentar os mais fortes, o que o prota diz ser bem provável, mas sempre tem um maluco no mundo. A maldita da princesa aparece e chama o prota pra jogar. O prota faz uma cara de confuso e pensa que a princesa de Zahard quer eliminar ele. Eu aposto R$5 que ela quer eliminar ele. Ele fala pra princesa que se ela fosse querer eliminar ele, era melhor ela desistir, mas ela diz que quer fazer parte da equipe do prota. Mas é claro, ele teria que ganhar primeiro. Todo mundo fica em choque porque ela disse que quer fazer parte da equipe do prota. O humano diz que ele deveria aceitar a oferta, mas o prota diz que não pode fazer uma equipe com ela porque já tem alguém em mente pro time. A princesa se sente ofendida porque isso significa que tem alguém melhor que ela, mas o prota deixa na dúvida e fala que talvez seja só questão de preferência. Mesmo assim, a princesa disse que isso não importa, porque ela vai se juntar a ele de qualquer forma. Ela estende a mão e pede pro prota começar o jogo, mas nesse ritmo, ele diz que ela vai acabar sendo um sacrifício. Na cabeça dele, ele acha que isso é um romance entre os dois, e ela tá muito afim dele. Que autoestima boa. Eles começam a rodada e ela diz que se ele não quiser ir de F, era melhor ele se concentrar, porque ela vai levar a partida a sério. Os dois começam a rodar a mão que nem o Flash, e pra surpresa de muitos, eles estavam com as mãos iguais. O prota diz que não vai fazer nenhum time com essa mulher, e a cabra parte pra cima da princesa e todo mundo fica em choque. Pra surpresa de muitos, a cabra pega cruelmente a princesa e simplesmente engole, sem mais nem menos. Até a supervisora fica surpresa pela princesa ter falhado no segundo teste, realmente comeu ela. Todo mundo fica se perguntando como uma princesa de Zahard, que deveria ser capaz de passar nos testes com facilidade, perdeu. Aí todo mundo começa a julgar o prota por ele ter feito aquilo. O amigo do prota, vou chamar ele de amigo do prota agora, pergunta quem ele vai chamar pro grupo, agora que a princesa foi de F. Eu particularmente acho que não. E ele aponta pro garoto que estava com a Evelyn. O amigo do prota fala que ele parece ser fraco e fraco até demais, mas o prota diz que sente um pressentimento com ele. Ele tem o mesmo cheiro de quando ele chegou na torre, um cheiro de sal. O amigo do prota fica chateado porque ele jogou a chance de se unir com a princesa de Zahard fora só por conta de ter tido um pressentimento de que o garoto seria útil, e não forte. O prota faz a pergunta que todos querem saber, o que diabos é Zahard, já que todo mundo estava dizendo aquilo. O amigo do prota diz no ouvido dele o significado de Zahard, e numa Jojo Pose muito engraçada, o nosso prota começa a dizer: "O quê? O rei dessa torre? Há muito tempo alguém veio de fora e agora está governando essa torre?" O prota dá um grito de surpresa e pergunta à cabra se ela pode mudar de ideia, porque acha que precisa se encontrar com o garoto que se chama de rei. Mas a cabra só balança a cabeça dizendo que não. O prota fica chateado porque agora ele precisa conhecer esse rei para perguntar como sair daqui com o Phantaminum e os outros. Agora que não tem mais jeito, ele vai continuar com a decisão dele de escolher o moleque lá. Na terceira rodada ficou ainda mais difícil o jogo contra a cabra, e só 6 pessoas venceram. O prota parte para chamar o moleque, mas ficamos no pensamento da Evelyn, que diz que ainda não conseguiu formar uma equipe, e quanto mais tempo passava, mais difícil o jogo ficava. Antes, quando eles estavam se enfrentando, eles só precisavam de força, mas agora o que era necessário para formar um time não era habilidade, mas sim confiança. Mesmo que transforme o inimigo em companheiro de time, se não tiver uma confiança absoluta, eles não poderiam confirmar um time nesse teste. Esse lugar onde todo mundo está é todo mundo rival de todo mundo. Ela se pergunta se alguém confiável realmente existia naquele lugar. Ela lembra do maninho de antes, mas ela, birrenta, diz que ele era muito fraco para formar um time com ela, por isso tá sozinha, bestona. O prota chega no menino e chama ele. A Evelyn vê e não acredita que eles iam formar um time com a criança. Ela começa a se menosprezar, dizendo que não era especial, por isso não tinha razão para alguém querer eliminar ela.
e ninguém iria querer ela no time dela. Chora demais, filha. Nesse ritmo, ela diz que iria ficar para trás e não iria passar no teste. Então, iria voltar para o lugar onde ela morava, a sarjeta dos sucessores, a aldeia esquecida, onde aqueles que foram abandonados pelos deuses fugiram. O prota chama o garoto, o mesmo já começa a dizer que ele é fraco e sem poderes, por isso não havia motivos pro prota querer eliminar ele. Quando o prota ia dizer que queria formar um time com o mano, a Evelyn intromete e chama o menino pra jogar. O amigo do prota diz pra ela não furar a fila, mas ela retruca dizendo que eles começaram a conversar primeiro, mas foi ela que começou o jogo primeiro. Então, ela chama o Sr. Lu, vulgo garotinho, e eles começam a discutir. E nisso a supervisora intervém, dizendo que como os dois pediram pra chamar ele pra jogar, ela dá a oportunidade de escolha para o Sr. Lu, e ela pede para ele escolher dentre o prota e a Evelyn, e bestamente o besta pede desculpas pro prota e escolhe querer formar um time com a Evelyn. Além disso, ele fala que vai manter as mãos dele completamente imóveis para Evelyn, dizendo que ele iria confiar nela. O prota até pergunta se eles já se conheciam. Evelyn, fresca como sempre, fala que mesmo depois dela não ter escolhido ele na primeira tentativa, ele escolhe ela sem hesitar. Ela começa a gritar dizendo que talvez ele esteja sentindo culpado e tentando estragar o jogo de propósito para se livrar dela. Ela ameaça ele dizendo que se ele estragar o jogo, ela não iria perdoar ele. O Sr. Lu diz que não quer fazer isso, apenas formar um time com ela, dizendo que ele gosta dela, ao vivo. Tanto o prota quanto a Evelyn ficam paralisados, com o nosso prota virando de costas e dizendo pro mano dele ir embora, pois não tinha espaço para eles dois com esse casal estranho. Evelyn diz que ela é de uma das 10 grandes famílias e há muito chão pela frente até ela pensar em casamento, mas diz que ele é mais corajoso do que parece. Ele diz que não gosta dela nesse sentido. Sei. Evelyn diz que não vai se mover também. Confia no Sr. Lu e acha que meio que gosta dele agora. O prota diz que eles acabaram perdendo tempo. Um cara meio suspeito diz que, como pareceu que o prota não conseguiu encontrar uma equipe, se ofereceu para se juntar a ele. Ele se apresenta dizendo que o nome dele é Nel, e que mesmo não sendo tão bom quanto o prota, ele também é forte. O prota concorda dizendo que ele realmente parece ser forte e que não restam muitas opções boas, mas ele não confia em Nel. Nel ri dizendo que o prota é bastante preciso. Diz que realmente ele não é alguém confiável. O cara tá se auto-sabotando. Mas Nel diz que pelo menos ele não iria ficar no caminho do prota, já que o prota e o mano dele não eram alvos dele. O prota nos fala que esse mesmo garoto, quanto mais se aproxima dele, mais tonto ele fica. Ele tem o mesmo cheiro do Sr. Lu, um cheiro de sal. Sim, o Sr. Lu e a Evelyn formaram um time realmente. O prota decide chamar o Nel para jogar, mas claro, se o Nel conseguir acompanhar ele, pois o Nel despertou a curiosidade do prota. A supervisora anuncia o término da seleção de times e o número de equipes formadas através do jogo é de 10 times. Sim, o Nel entrou no time do prota. Ela diz que aqueles que falharam em formar um time obviamente serão eliminados e os que conseguiram irão avançar. O prota fica confuso, pois só tinha 9 times dentre eles. De repente, a cabra começa a tossir muito alto. Então, a supervisora nos conta que a partida mortal no interior da cabra foi encerrada. Sabia que os caras não estavam mortos. Os 3 sobreviventes de lá iriam formar uma outra equipe, indo pro próximo teste. Sim, a princesa tá vivaça. A supervisora fica surpresa pelos feitos da princesa e mesmo sabendo que ela era tão forte, não sabia que uma princesa de Zahar usava gelo. A supervisora diz que estava aliviada de ter preparado esse jogo com antecedência. Ela chama o nosso prota de arrombado, porque graças a ele, ele pegou a princesa desprevenida. A princesa diz que a supervisora mudou as regras no último minuto. A mesma se defende, falando que não, porque ela só disse que a cabra iria comer ela. Mentirosa. E não que ela seria eliminada. Ela diz que iria ver eles no próximo teste. Entre aqueles que avançaram pelo jogo, os que foram comidos pela cabra teriam que eliminar ao menos uma equipe deles. Então, os 3 tecnicamente ainda não estavam jogando de verdade. Por isso, são nomeados de remanescentes. A princesa concorda com a regra bem elaborada e diz que no próximo teste ela vai ter a certeza de devolver toda a humilhação que ela passou e garantir que o nosso querido prota seja eliminado. Ela levou muito pro coração. Na sala dos supervisores é anunciado que um total de 30 regulares avançaram pro próximo teste e que era para os supervisores receberem os regulares e prepararem-se para sediar o próximo teste. Teste esse sendo o jogo da coroa. Ixi, boy. Dungeon chama os outros supervisores e diz para eles se prepararem para receber os regulares. Ele quer muito comer o cu do prota.
Na doca de navios flutuantes, literalmente, os regulares ficam impressionados com o local. O Prota pergunta pro mano dele se eles iriam fazer o teste naquele local. Os supervisores chegam e pedem para todos prestarem atenção. O diretor está entre eles também. O diretor se apresenta prestando saudações aos regulares, dizendo seu nome, Rahab. Prefiro chamar de diretor, passa mais imponência. Diz que todos que passaram no teste e foram considerados dignos de estar ali, hoje deveriam ter orgulho de si mesmos e continuarem superando os testes que estão pela frente. Ele diz que os regulares iriam embarcar no cruzeiro flutuante e vão viajar por várias áreas do andar de testes para concluir o exame. Se passarem no teste final, localizado no último destino do cruzeiro flutuante, se tornarão verdadeiros regulares. Com isso, eles conseguirão a gloriosa oportunidade de escalar a torre, conseguindo riqueza, fama, poder e força. A grande jornada para chegar mais perto da verdade, o mesmo caminho da glória que o rei Zahard e as 10 grandes famílias traçaram. Os regulares começaram a pegar bilhetes distribuídos e são avisados que esse mesmo bilhete será checado diariamente, todos os dias ao meio-dia, então não era para eles perderem o bilhete nunca. O Prota olha para trás e percebe que um cara estranho de capuz se infiltrou no teste. Já dentro do cruzeiro, o amigo do Prota fica impressionado, já que é a primeira vez dele vendo algo assim. Danjon anuncia as boas-vindas ao cruzeiro dos regulares, de agora em diante sendo o supervisor responsável. Ele diz que quanto mais próximo o teste está sendo preparado, os regulares iriam fazer um treinamento de posição a bordo do cruzeiro. Durante o período de treinamento, eles irão treinar conforme a posição é atribuída para a pessoa e haverá avaliações intermediárias para cada uma delas. Essas avaliações serão realizadas pelos supervisores e aqueles que obtiverem as melhores classificações nas avaliações intermediárias receberão benefícios, enquanto aqueles que forem considerados não classificados serão desclassificados independentemente do resultado dos testes. Na moral, muita maldade isso. O Prota não entende o treinamento, enquanto o mano dele fica em choque, já que acha que vai ser eliminado. Neo explica que a posição se refere ao papel que cada pessoa faz em uma equipe. O termo se originou dos papéis que cada um dos fundadores desempenhou ao escalar a torre. Explorador, aquele que monitora os movimentos inimigos na linha de frente e subverte o campo de batalha a seu favor. Portador da luz, aquele que fica na retaguarda, supervisionando tudo e comandando o time com seu farol. Portador da lança, aquele que trabalha com o portador da luz, eliminando os inimigos de longo alcance. Controlador de ondas, aquele que manipula o Shinsu, a fonte de todo o poder, submergindo os inimigos com um poder devastador. E por fim, aquele que se move sozinho, pescador, caça e captura os inimigos em qualquer lugar. Neo diz que existem muitas outras posições, mas as 5 que ele acabou de citar eram as principais. Ele diz que se o Prota não sabia das posições, deduz que o Prota veio de um lugar muito distante. O mesmo diz que é meio que tipo isso. Danjon diz que vai apresentar os supervisores, que serão mentores para cada posição. Para os controladores de onda, Baskerville. Para os portadores de luz, Pudrey. Para os exploradores, Gisley. Para os portadores de lança, Reid. E finalmente, para os pescadores, o próprio Danjon. Agora, o mesmo iria anunciar os regulares designados para suas respectivas posições, com base em suas aptidões mostradas nos testes. E fala que a partir de agora, era para eles seguirem seus respectivos mentores para a programação de hoje. Para surpresa de 0 pessoas, nosso Prota é um pescador, e o mano dele foi designado como portador da lança. Neo foi designado como controlador de ondas. No fim, todos foram designados diferente, mas o Prota acha bom que não haja mais de uma posição igual no time, para eles não ficarem concorrendo entre eles mesmos. Ele se despede e fala para eles sobreviverem e fazerem o melhor. Na sala de treinamento dos pescadores, o Danjon de novo dá boas-vindas aos agora pescadores regulares. Para ser supervisor tem que ser educado, pô. Indo direto ao ponto, a primeira coisa que o Danjon fala é que os pescadores são o pináculo de todas as posições. Isso significa que eles são os mais fortes dentre os regulares reunidos ali, portanto, os fracos que se arrebentem. Enquanto as outras posições estão tendo apenas simples orientações, hoje eles farão diferente. O Danjon diz que não vai tolerar um fracote usando o título de pescador, então diz que haverá um teste de entrada. Quem falhar no teste terá que fazer as malas e ir embora do cruzeiro. O Prota diz que parece legal. O pessoal que estava com o Prota diz que não fazia sentido e que deram azar de ficarem presos com um cara maluco que nem
vem o Danjon. O Danjon inicia o teste e fala venham, e ninguém foi. Ele fica puto e chama logo alguém pra ir contra ele, e quando o Prota ia ir, um mano fala que vai primeiro, porque gosta de ser o primeiro em tudo. Danjon fala que antes de se aproximar dele, é pra ele pegar uma corda azul que tava pendurada. Após ele tocar na corda, ela se move sozinha e se entrelaça nele, como se fosse uma faixa. Os caras vão lutar sumô. Agora, próximo de Danjon, ele fala pra pegar a faixa um do outro e apertar bem. Em seguida, fala pra todos prestarem atenção, pois aquela é a posição de prontidão. Enquanto segurar o cinto, é pra jogar a força do próprio corpo pra cima e levantar. E ele anuncia o começo do jogo. O Prota fica aliviado por não ter sido o primeiro a passar por essa vergonha. O Danjon diz pro regular que começou que era pra ele abaixar a postura dele e fortalecer as pernas, porque se ele ficar parado sendo arrogante, ele iria levar um presta atenção. E foi dito e feito, ele leva um presta atenção do Danjon, cai de costas no chão de Shinso e perde. Todos ficam impressionados do quão fácil o Danjon joga o irmão no chão e chama o próximo. O Prota fala que vai jogar com ele dessa vez, mas mais uma vez o pessoal vai na frente e ele fica pra trás de novo. Que coisa chata, não querem deixar o nosso Prota jogar. Um outro cara fica do lado dele e pergunta o porquê de ele não ter ido pra classificação. Esse emo gótico diz que não serve pra isso e é alérgico a ser classificado. O Prota na hora pensa que esse cara é estranhão, e realmente ele é. Na sala de máquinas do Cruzeiro é mostrado que aquela pessoa encapuzada que o Prota percebeu era a princesa Zahard, e mais duas pessoas que ainda não foram apresentadas. Ela diz que a primeira parte do plano estava tudo certo, eles conseguiram entrar no Cruzeiro. Agora, a segunda parte era roubar um bilhete que foi dado aos times. Se eles conseguissem roubar até meia-noite, o bilhete vai passar a ser deles, e assim poderão continuar participando do teste. Então ela fala pra eles se dividirem e cada um encontrar o seu alvo. Ela descobre que o nosso Prota virou um pescador e decide que antes da noite acabar, vai roubar o bilhete dele. Ou pelo menos tentar. Volta pro Danjon, ganhando das duas pessoas que foram tentar desafiar ele de novo. Um dos participantes torce a perna e não consegue levantar pra ir embora. O Danjon diz pra essa pessoa não demonstrar fraqueza, porque os fracos não têm vez ali. O Prota decide ajudar a pessoa caída, e logo depois de ajudar ela, pega a faixa azul e vai pro X1. É agora, moleque. O Prota imagina que o jogo parece divertido, mas ele tá mais curioso pra saber que tipo de poder era aquele que o Danjon usou antes, vulgo Shinsu. Numa arte muito foda, o Prota diz: já que você mostrou o poder desse lugar primeiro, eu também deveria te mostrar o poder de fora da torre. Fala dele. Danjon fica tentando saber qual é a do Prota, mesmo ele não sabendo usar o Shinso. Ele reage com o andar do Prota, numa tentativa engraçada de imitar ele. O Danjon grita pro Prota vir pra cima. Ele chega até o Danjon, que não entende o que ele tá fazendo. O Prota diz que Danjon está com medo, e é óbvio que Danjon fica muito puto com o Prota, chamando ele de filho da mãe. O YouTube não permite falar mais que isso. Ele pergunta se o Prota tá apenas blefando pra aumentar a confiança dele, ou porque tá tremendo de medo. Manda o Prota se apressar e pegar o cinto. O Danjon nota que mesmo sendo só um regular que acabou de entrar na torre, o Prota já era muito mais forte que o normal. Nosso Prota fala que até que pro tamanho do Danjon ele era bem impressionante e pede pro Danjon não deixar isso ser chato. Logo quando os dois começam a jogar, rapidamente o nosso Prota põe o pé dele no calcanhar do Danjon, que desequilibra e é jogado no chão num instante. Tanto o Prota quanto o Danjon e os outros ficam em choque com o que acabou de acontecer. Todo mundo começa a gritar, dizendo que um regular ganhou de um supervisor, e o Danjon chora dizendo que ele estava errado e que não tinha valido porque ele tinha escorregado sozinho, que ele estava ajustando a força dele por ter pensado que o Prota poderia morrer se ele exagerasse, e que foi assim que ele perdeu o equilíbrio, e por isso ele perdeu e pipipi popopó. O pessoal começa a falar que ele tá tentando roubar e que ele que deveria ter vergonha disso. Ele fica puto e dá um gritão dizendo pra todo mundo calar a boca. Danjon sabe que mesmo que o Prota pareça confuso, por alguma razão ele tá contendo a força dele, e esse não era o poder que ele queria ver. O Prota, provavelmente mentindo, diz que percebeu também que o Danjon caiu sozinho. Então, pede pra ignorar tudo e recomeçar o round. O Danjon diz que realmente era a coisa certa a se
fazer. Esse Dungeon devia estar com medo de perder de novo, isso sim. O Prota fala que não quer ser aceito por ter ganho na sorte. Já o Dungeon não sabe se ele é maluco ou confiante assim mesmo. Dungeon diz que dizer a verdade é uma boa atitude e fala pro Prota se preparar de novo. Vai levar outro amasso. Já agarrados lá o Dungeon fala pra gente que mesmo contendo o Shinsu dele o máximo possível, não tem como ele perder em força física, ou será que tem? Já que ele se descuidou uma vez, agora ele vai dominar o Prota. E assim que ele fala pra começar o jogo, o Prota simplesmente levanta o Dungeon que nem um bebê. O Prota olha pra cara do supervisor e diz que é muito chato se o Dungeon não usar a verdadeira força dele. Ele quer que o supervisor mostre o poder que ele usou da última vez na área de teste. Pra emoção não acabar rápido demais, é cortado pra onde o mano do Prota tá, a sala de treinamento dos portadores de lança. Como tinha dito antes, a supervisora responsável pelo treinamento dos lanceiros é a Reid, que ela mesma se apresenta, muito bonita por sinal. Hoje ela diz que eles irão realizar uma simples prática de lançamento de lança, sendo apenas um teste básico para verificação de talento. Então, não era para ninguém se sentir pressionado. O mano do Prota junto com o Sr. Lu aparentemente ficam impressionados com o movimento do braço dela. Numa lançada só, ela arremessa a lança no céu. A lança voou tão forte que cortou o vento, parecendo que quebrou a velocidade do som. Ela vira com um sorriso fofo e pergunta quem vai tentar primeiro, animando todo o pessoal, diferente do Dungeon. Surpreendentemente, o mano do Prota é bom arremessando a lança e, sem surpreender ninguém, o inútil do Sr. Lu não sabe arremessar nenhuma lança sequer. Ele se pergunta como foi escolhido para ser um regular se não tem talento nenhum. O mano do Prota chega no Sr. Lu e pergunta por que ele tá sentado no chão triste. E o Sr. Lu fala que é porque ele não consegue jogar a lança de tão longe. Mas o mano fala para ele não se preocupar, que era só a primeira vez dele fazendo isso. E finalmente o próprio mano do Prota diz o nome dele, sendo Rohan. Nome muito simples, mas vou parar de chamar ele de mano do Prota. Rohan fala que viu ele no último teste e achou ele legal, e pergunta o nome dele. O próprio se apresenta como Lu. Vou chamar ele de Lu agora e não Sr. Lu. Os dois tocam as mãos e se cumprimentam, assim formando meio que uma amizade. Rohan diz pro Lu se animar, já que o Prota tentou escolher ele como companheiro de equipe. Então, ele tem certeza de que Lu tem algum talento escondido dentro dele. Mas o Lu realmente acha que não tem nenhum talento ou habilidade escondida. Rohan fala pro Lu acreditar nos instintos do Prota, que com certeza o Lu vai se tornar alguém incrível. Até o Rohan acredita nisso. Ele diz que mesmo que eles não sejam companheiros de time oficialmente, a partir do momento que o Prota tentou escolher o Lu, ele decidiu tratar o Lu no coração, como um. Então, é pra eles dois darem o melhor pra sobreviverem juntos. Rohan, o melhor personagem da obra, simplesmente. Rohan pega o Lu e diz que vai mostrar pra ele como se deve usar a força dele. E o Lu agradece. Se algum desses for de F, eu paro essa história na hora. Lu observa Rohan tentando ensinar ele a usar uma lança. E ele só consegue ver que o Rohan é uma boa pessoa, que nem a Evelyn. Ele diz que parece ter tanta gente legal na torre. 3 pessoas de 400. Ele agradece os dois por mostrarem bondade até pra ele, uma existência amaldiçoada. Vou dizer já o que ele tá pedindo. Voltando pro nosso incrível Prota, numa arte que, convenhamos, é meio lá ele, com o Dungeon sendo levantado pelo Prota, o Dungeon não entende como um regular tem tanta força e quer saber que tipo de poder é esse do Prota. Já o Prota consegue se sentir aliviado, pois sente que sua força está gradualmente retornando ao normal. O Prota pede de novo pro Dungeon usar o mesmo poder de antes, senão ele ia sofrer uma enorme humilhação na frente dos outros regulares. Dungeon decide mostrar para o nosso Prota o que é Shinsu. O Prota sente o mesmo poder de antes e nota que o corpo dele está endurecendo e ficando mais pesado. Definitivamente é um poder desconhecido para o nosso Prota, que está deixando o Dungeon ainda mais forte. Ele está muito curioso agora para saber o que é esse poder. Dungeon diz que essa curiosidade do Prota por esse poder vai ser o que vai fazer ele ser eliminado. Infelizmente o Dungeon não pode usar todo o poder dele imprudentemente, porque na torre tem uma regra que diz que os rankers como ele não podem machucar os regulares como o Prota sem permissão, sem a aprovação dos administradores ou um acordo. Na pior das hipóteses, o Dungeon seria banido ou executado. Se ele usasse todo o poder dele, o corpo do Prota não iria aguentar. Sem a resistência do Shinsu, ele iria de F rapidinho. O Prota diz que ele tá tirando muitas
conclusões precipitadas para alguém que mal tá conseguindo acompanhar o Prota. Mesmo que o Danjon se esforçasse, ele diz que não iria conseguir eliminar o Prota. Danjon fala que não vai cair na provocação do Prota e acha melhor ser humilhado do que destruir a vida dele. Nisso, ele faz um acordo com o Prota. Ele fala que daqui a 3 dias vai ter um duelo formal, sob a permissão do administrador. Assim, ele propõe apostarem a vida dele nesse duelo. Danjon diz que não pode revelar os detalhes do próximo teste, mas fala que o próximo jogo se chama Jogo da Coroa. E segundo as informações que ele recebeu, há um espaço onde eles dois podem lutar longe dos olhares das outras pessoas. Se eles lutarem em segredo com consentimento mútuo, ele pode ir contra o Prota. O Prota pergunta sobre arriscar as vidas deles nesse duelo. O Danjon diz que se não quer ver, vale uma vida em vez desses jogos chatos. O Prota fala que é tentadora a proposta dele, mas ele tem uma condição. O Prota tem que descer o Danjon, se jogar no chão e admitir a derrota. O Prota pergunta por que ele deveria fazer isso e Danjon promete garantir que todos os regulares presentes sejam aprovados. Danjon pergunta se o Prota concorda e ele aceita. Como um ator de novela, ele começa a falar que o supervisor era muito forte e pipipi popopó. E o Danjon começa a atuar também, os dois atuam muito mal. Danjon começa a falar que desde o início ele não tinha a intenção de fazê-los reprovar com esse teste forçado. Mentiroso. O que ele queria ver mesmo era a determinação deles em uma situação crítica. Então, fala que ninguém será reprovado no teste de entrada e dá as boas-vindas à posição de pescadores aos regulares. Ele fala pro Prota ouvir que daqui a 3 dias, na área de teste do Jogo da Coroa, ele vai fazer o Prota jogar no Flamengo. Num papo muito estranho, o Prota pensa que mesmo que o Danjon não seja o tipo dele, ele gosta dele. Esse papo ficou meio estranho. Danjon diz pros regulares voltarem pros seus respectivos quartos, mas o Prota fica animado porque faz muito tempo que alguém não desafia ele colocando a vida em risco. Ele diz, faz muito tempo que eu não luto com alguém que está arriscando a sua vida sem nenhum remorso. Quando todos estão caminhando para os seus quartos, uma garota toca no Prota e ele lembra que é a mesma pessoa que torceu o pé jogando contra o supervisor. Ela, muito envergonhada, agradece ele por ter ajudado ela a sair correndo muito rápido. Ele estende a mão para tentar pegar a menina e, sem entender nada, ele imagina que o primeiro amor dele tá finalmente começando. Esse Prota definitivamente não bate bem da cabeça. Ele diz que ir pra torre valeu a pena. Ela sai rindo, pois sabe que ele corou todo por ela ter agradecido e sabe exatamente que ele é um solteirão. Agora que ela sabe que ele pode parecer simples e burro, ele é forte, mas parece ser fácil de persuadir. Ela quer usar o Prota para carregar ela durante o exame, e no meio do corredor escondida está a nossa querida princesa, esperando o momento exato para pegar o bilhete do nosso Prota, ou tentar, né? Caminhando pelo corredor, a princesa ouve alguém gritando por ela. Ela rapidamente quase dá um soco na pessoa que a chamou, e então ele fala que é um dos sobreviventes da barriga da cabra. Ela diz para ele tomar mais cuidado, senão os outros podem ouvir os dois. Ele pede desculpas e fala que tem uma proposta. Ele quer se juntar a ela para conseguir roubar o bilhete do Prota. A princesa não vê motivos para unir forças com o cara, mas ele na verdade só quer se juntar à princesa. Ela diz que sente muito, mas é muito exigente em relação aos companheiros. Vai, besta. A cena corta pro Rohan e o Lu comprando alguns refrigerantes para eles tomarem. Rohan tá muito feliz, pois basta ter um bilhete que eles conseguem comida e bebida de graça. Eu quero muito um bilhete desses. Nosso Prota aparece do nada, falando que parecia que eles tinham ficado bastante próximo. Rohan convida o Prota para se juntar a eles e obviamente ele aceita todo felizinho. Alguém de fundo observa os três. Lu parece nunca ter bebido um refrigerante antes e o Rohan explica que é para refrescar o corpo e fala para ele experimentar. Ele automaticamente passa a gostar de refrigerante e a Evelyn chega dando um chutão na porta, brigando com o Lu por estar se enchendo de refrigerante no primeiro dia do teste. Vai virar mãe do cara agora? Ela grita dizendo que não é para ensinar essas coisas estranhas pro membro da equipe dele, que é impossível um refrigerante só de açúcar fazer bem pro corpo dele, que nem uma mãe raivosa, ela começa a pôr o dedo no olho dele, brigando por ele ter falado que estava apenas visitando o outro quarto. Ela achou estranho ele ter demorado muito para voltar, então foi procurar ele. Ela fala que tá muito desapontada com o Lu. Ela diz que fazer amizade com o Prota e o Rohan não é legal, porque todos ali são inimigos. Ela diz explicitamente nas palavras dela, aqueles arrombados são todos nossos inimigos. Deixa o cara se divertir, pô.
Tanto o Prota quanto o Rohan sentem pena do nosso pequeno Lu. O mesmo pergunta pra Evelyn como foi o treino de explorador, e ela simplesmente começa a querer chorar e decide beber um refrigerante também, hipócrita do cacete. Enquanto isso, na frente do quarto dele está aquele mano de mais cedo que falou com a princesa, dizendo que eles estão brincando sem saber de nada. Disse que eles nem percebem que algo pode acontecer com eles a qualquer momento, já que a princesa vai atrás do nosso Prota lindo de cabelos cacheados. Ele vai apenas roubar um dos bilhetes, e aí a princesa vai ser obrigada a se juntar a esse mano aí. Pelo visto, ele tá louco pra ficar com a princesa. O Lu pergunta pra Evelyn o que aconteceu no treino dos exploradores, e a Evelyn diz que uma pessoa forçou ela a fazer o que ela mais odeia no mundo. O Lu começa a encher um saco dela, querendo saber o que ela fez, e ela grita que foi obrigada a acariciar um cachorrinho. Como assim? E o Lu fica confuso do porquê ela ficou brava com isso. Quando a instrutora descobriu sobre a família da Evelyn, ela achou que a mesma poderia ter talento e se tornar uma ânima. Ânima é uma posição especial e refere-se a alguém que pode subjugar e controlar Shi-Huan, vulgo peixe do mar divino e outras criaturas. Essa posição é bastante rara, até mesmo entre os rankers, mas a nossa Evelyn odeia tocar em animais e ela disse que não iria fazer isso. Porém, a mentora ficou pistola com ela e disse como que ela, sendo da família Lopobia, não conseguia fazer isso. Ela fala que não odeia animais fofos, ela só não gosta de tocar neles, pois se ela fizer isso, eles podem acabar não resistindo indo de F. Nosso Prota pergunta pro Nel como foi o treino dele, e o mesmo se impressiona pelo Prota saber que o Nel estava lá. O Prota diz que não é tapado ao ponto de não perceber alguém escondido atrás da porta, ou será que é? Nel fala que eles fizeram apenas um teste simples, como criar uma esfera de Shinsu. O Prota pergunta se esse é o mesmo poder que todos os supervisores usavam. Nel diz que sim, mas já não é tão refinado quanto os dos supervisores, obviamente. O Prota pede pro Nel ensinar ele também. Evelyn fica embasbacada por estar vendo um regular sem linhagem conseguir aprender a usar o Shinsu com apenas um dia de treino de posição. Só ela pode ser talentosa, é? Ela já fica esperta para observar o Nel de perto. Corta pra princesa falando que a checagem de bilhetes vai ser adiada para meia-noite, restando cerca de 4 horas para ela conseguir algum bilhete. Ela fez um plano reserva, então sente que não tem necessidade de entrar em pânico. O momento perfeito dela agir é 30 minutos antes de começar a contagem. Pulando para cerca de 4 horas depois, a Evelyn tá bêbada de tanto beber refrigerante. Eu acho que isso não era refrigerante. E eles vão embora com ela sendo carregada pelo Lu. Animado para aprender o Shinsu, ele implora pro Nel começar a ensinar ele, já que todos tinham ido embora. Depois de pedir pro Prota fechar a porta porque estava aberta, ele começa a explicar o Shinsu. E ele fala que o Shinsu é a água divina que preenche toda a torre. Imagina uma espiral de água. Água essa que permite que eles descansem, comam e durmam. Parecia que Nel tinha mais algo a dizer, mas preferiu não falar. Mas ele continua dizendo que de qualquer forma, ao unir o Shinsu em um só domínio, dá para usá-lo em diversos propósitos. O domínio é chamado de sala. O Prota pergunta como o Nel fez aquilo, e ele responde que tem duas maneiras, tanto extrair o Shinsu fluindo pelo próprio corpo, quanto comprimir o Shinsu no espaço ao redor dele. Nel só consegue extrair uma pequena quantidade do próprio corpo, e fala que controlar o Shinsu no espaço é uma habilidade que apenas aqueles com um talento extremamente raro podem adquirir, e mesmo assim somente após um longo período de treinamento. Nosso Prota vai conseguir de primeira, eu aposto R$5. O Prota pergunta como extrai o Shinsu do corpo, e o Nel diz que só tem que imaginar. Ele fala pro Prota imaginar uma esfera na frente dele, então faz um buraco nessa esfera e conecta um pequeno tubo entre ela e o corpo dele, e através desse buraco deixar a água fluir do corpo dele para a esfera. Faz sentido, faz muito sentido. O Prota começa a imaginar exatamente o que o Nel disse pra ele, e não aparece nada. O Nel tranquiliza ele dizendo que ninguém consegue na primeira vez, e o Prota pergunta se o Nel conseguiu, e ele responde que sim, porque ele é um gênio. O Prota chama ele de exibido, mas acha estranho, porque ele definitivamente sentiu algo. Nel diz que a maioria dos regulares não consegue fazer isso nem em uma vida inteira. O Prota começa a imaginar preenchendo uma esfera em sua mão, quando é mostrado o cruzeiro de cima, simplesmente um mar dourado de Shinsu. Acordando os supervisores, percebendo que uma quantidade massiva de Shinsu tinha aparecido no fundo do cruzeiro onde eles estavam. Danjon, que estava tirando o ronco dele com um pijama de menino todo rosa, sai correndo para fora do cruzeiro
cruzeiro e vê o mar dourado de Shinsu, e fica querendo saber o que é isso. Talvez o Prota não seja pouca merda não, hein? Enquanto isso, no quarto do Prota, ele fica puto por não estar conseguindo fazer, e o Neo ri da cara dele, dizendo que não é tão fácil assim. Sem perceber, mais e mais o Prota cria um mar de Shinsu, fazendo o cruzeiro tremer todo. Alguém anuncia que devido a uma mudança repentina no clima, o curso do cruzeiro vai ser drasticamente alterado. Valeu, Prota. Essa voz diz para todos os regulares se prepararem pro impacto. Os dois que estavam no quarto decidem ir lá fora ver o que está acontecendo. O Prota diz que vai no banheiro antes de ver o que é. Danjon, do lado de fora do cruzeiro, pergunta quem foi o gênio que fez aquilo acontecer. Ninguém sabe responder quem foi. Eu sei. Ele pergunta onde está o diretor de testes, mas ninguém sabe responder também para onde ele foi. Os caras não sabem de merda nenhuma. Danjon já imagina que o diretor foi pro castelo. Com o mar de Shinsu indo pra cima do cruzeiro, Danjon diz que nunca viu um Shinsu tão brilhante em todos os anos dele como Hank. Olhando pro mar, ele começa a ouvir uma mensagem dizendo: "Ei, seu cabelo sujo." Danjon acha que tá ficando maluco e que de repente começa a ficar maior em direção à cara do Danjon. E vapo nele. Espero que ele não tenha ido de F. Lu é mostrado correndo pro quarto dele, querendo saber o que aconteceu, enquanto aquele cara maluco pela princesa tá esperando pra pegar o bilhete do mano Lu. Sorrateiramente ele parte pra cima do Lu e do Rohan distraído, quando de repente o Rohan ativa o instinto superior e percebe a malandragem do arrombado. Rohan consegue proteger o Lu, que quase é acertado em um ponto vital. O mano encapuzado quer conseguir o bilhete não importa como, e vai ser pelo visto o bilhete do mano Lu, já que pra ele é natural atacar o mais fraco. Enquanto isso, no banheiro masculino, nosso Prota tava reclamando sozinho com tudo que tava acontecendo do nada. Mal sabe ele que é tudo culpa dele. Quando de repente a princesa chega num chutão na porta. O povo gosta de chutar a porta nessa obra. Até o Prota diz que as garotas desse manhwa gostam de arrombar porta. Ele se assusta com ela estando lá no banheiro masculino e ele diz que ela o seguiu. Como ele é gado, ele já acha que ela foi lá só pra chamar ele pra um encontro. Ela manda ele sair fora porque ela só tava lá pra roubar o bilhete dele. Ela explica pra ele que o diretor dos testes disse que se ela conseguisse roubar o bilhete de alguém, poderia refazer o teste. Ele entende que ela precisa de um bilhete, mas ele se pergunta se realmente precisa ser o dele. Por que será, né, gente? Ela fala que não necessariamente precisa ser o dele, então ele acha que ela é uma stalker. Nosso Prota diz que ela já deve saber que ele é forte pra caramba. Como ele quer que ela passe no teste, ele recomenda ela roubar de outra pessoa. Mas, contrariando tudo, ela decide pegar à força o bilhete do Prota, já que na concepção dela, mesmo sendo inimigo ou companheiro, o alvo tem sempre que ser o mais forte. O Prota acha isso um problemão, mas para um cavaleiro como ele, lutar com uma mulher é uma coisa bem difícil de se fazer. Sei. Mas já que ele tava indo tão longe assim, manda ela se preparar para aceitar que o vencedor vai ser ele. Neo aparece andando pelos corredores do cruzeiro quando se esbarra no meio da briga entre Lu e Rohan contra o estranho de antes. Evelyn é mostrada se remexendo enquanto dormia, pedindo água pro Lu, quando percebe que ele não tava mais no quarto. Tanto Lu quanto Rohan querem saber como que aquele cara poderia estar dentro do cruzeiro se os dois viram ele sendo engolido pela cabra gigante. O cara lança diversas agulhas afiadas em direção aos dois. Rohan entra na frente de Lu e o cara pensa que talvez ele consiga pegar os dois bilhetes de uma vez. Quando Neo ameaça sair para ajudar os dois, a Evelyn chega perguntando quando o cara tinha voltado dos mortos, porque ela jurava que ele tinha sido comido pela cabra naquela hora. Esse irmão tá muito ferrado. Neo se vira e vai embora. O cara fica com muito medo perguntando como a Evelyn tá acordada, sendo que ela tinha desmaiado de tanto beber álcool. Mas ela diz que é impossível beber algo que faz tão mal pro corpo. Crianças, não bebam. Primeiramente, ela fala que não bebe álcool. E segunda, fala que ninguém fica bêbado com refrigerante. Era tudo encenação dela. Ela ficou bêbada só com o cheiro. E o Luke carregou ela nas costas. Cara, ela tá tão na sua... Enfim, ela não sabe como rastejou pra fora do estômago da cabra, mas ela não vai perdoar o irmão por ter tentado cometer não vivo contra o nosso mano Lu. Quando ele tenta dizer que não tá nem aí pro perdão da Evelyn, ele leva um gancho de esquerda no meio da boca pra ficar esperto, dizendo como que ele ainda tem coragem de dizer isso mesmo depois de chegar até aqui.
Ela pergunta se ele achava que a torre interna era brincadeira de criança, completando dizendo que se ele mexer com o que é dela, ele morre. Eu quero 2 dessas na minha vida. Ele parte pra cima dela e, desviando lindamente, ela dá um murro bem cheio na cara dele, e logo depois parte pra cima dele, enchendo ele de soco. Após o mano estar caído no chão todo lascado, eles lembraram que ela faz parte de uma das grandes 10 famílias. Então, é anunciado que os bilhetes serão verificados. Então é mandado a todos ficarem com os bilhetes em mãos. Surgem os Gasparzinhos pedindo para mostrarem os bilhetes, senão tu já sabe. Enquanto isso, tá uma batalha frenética entre o Prota e a princesa. O Prota parece o Neo de Matrix. Ele fica impressionado e admite a força de uma das princesas de Zahard. Ele comenta que ouviu que ela era filha de alguém chamado o Rei da Torre, e pergunta se é verdade. A mesma diz que biologicamente não, mas se referindo à atual relação dela com o rei, sim. Ele quer entender o que ela quis dizer, e ela fala que é uma filha adotada do rei. Ela conta que a família Zahard seleciona as garotas mais talentosas da torre para se tornarem princesas de Zahard, e as princesas escolhidas pegam emprestado o poder de Zahard para subir a torre. Faz sentido. O Prota fala que isso é um sistema muito complicado. Ela chama ele de burro por não saber o que são as princesas de Zahard. Ele diz que é somente em coisas relacionadas à torre. A princesa pede desculpas, pois isso é a coisa mais difícil de se fazer nessa torre. Mesmo sendo uma princesa de Zahard, não é tão simples assim. Ele não entende como não, se ele é o pai dela. Ela conta que as únicas capazes de encontrar diretamente com o rei são aquelas que possuem a série dos 13 meses, que são armas concedidas diretamente pelo rei Zahard. São ao todo 13, obviamente. A princesa que recebe uma arma dos 13 meses ganha o direito de conhecer o rei pessoalmente, e é exatamente por isso que essa princesa tá subindo a torre. Ela quer conseguir uma das armas dos 13 meses, encontrar o rei e mandar ele de arrasta pra cima. O Prota quebra a quarta parede das novels e diz que essa é a mesma lore quando a gente viu na primeira temporada. Ela manda ele calar a boca porque os detalhes são diferentes. Então o Prota fala pra ela que vai ajudar ela a conseguir uma das 13 armas dos meses. E aí ela faz ele se encontrar com o rei de Zahard. E bom, se ele for um cara ruim, ele vai mandar ele de arrasta. Eles escutam as sirenes tocando sobre o aviso dos bilhetes e ela percebe que o bilhete dele caiu sem ele perceber, mas burramente fala pra ele que o bilhete dele caiu no chão. E quando ele se move pra pegar o bilhete, ela rouba o real bilhete do bolso do Prota. Plot twist foda demais. Assim, revelando que o bilhete que estava no chão era de um regular random que ela roubou enquanto estava andando pelo cruzeiro. Ele fica puto porque perdeu o real bilhete dele e ela guarda o bilhete do Prota no coturno dela. E como ele é virgem, ele não tem coragem de tocar na princesa. E ela diz que se ele tentar, ela vai denunciar ele por assédio. E começa a chorar dizendo como que ele vai roubar o bilhete dela de volta. E ela diz que se ele não conseguir nem fazer isso, como ele poderia tentar dar cabo no rei de Zahard. Ela vai mostrar que isso não é coisa de se falar com alguém que tá levando a sério. O Prota percebe que a aura dela mudou de repente. Quando eles iam começar a lutar sério, o fantasminha camarada chega no banheiro pra ver os bilhetes e o fantasma pede pros dois mostrarem os bilhetes. E mesmo com eles em mãos, o fantasma começa a ficar maluco, dizendo que o bilhete não pertencia a eles, ficando cada vez maior e vermelho. Ele diz que ficar lá sem bilhete é ilegal, então ele fala que vai comer eles, e já que não tem mais o que fazer, os dois decidem partir pra porrada com o fantasma. Muito foda. Voltando pro exterior do cruzeiro, Danjon ainda quer saber o que o diretor foi fazer e onde ele foi parar, e começa a perceber que o Shinso tá agindo como uma criatura viva, porque tá perseguindo o cruzeiro. Lá embaixo de tudo, o diretor chega perto de onde o cruzeiro está e quer saber que tipo de coisa aconteceu enquanto ele estava fora e como alguém criou um Shinso tão grande desses. Nos é mostrado aquele carinha estranho que tacou uma bola de Shinso em um mano que estava correndo. Uma esfera negra que estava perto desse mano começa a falar que se esse cara que fugiu entrasse em contato com o regular, aquele que devora a luz... Ih, rapaz... O cara pede pra ele parar de falar essas coisas sinistras, que onde quer que esse mano tenha corrido, era só encontrar ele e mandar de arrasta, seguindo o cheiro do sangue. Isso tudo olhando em direção ao cruzeiro. O diretor chega voando onde está o cruzeiro e pergunta pro Danjon como isso aconteceu. O mesmo responde que não sabe, dizendo que de repente apareceu essa enorme quantidade de Shinso, tudo culpa do Prota que é forte demais.
O diretor fala que vai tomar conta da situação e manda o Danjão dizer para todo mundo voltar para dentro do cruzeiro. O diretor começa a jogar um monte de esferas roxas no Shinso, que rapidamente desaparece. Danjão diz que aquilo foi incrível, mas o diretor ainda quer saber como que aquele Shinsu aparece do nada, porque é impossível de isso ter acontecido de repente. É bem possível sim, na verdade. Voltando pro Fantasma Luke e os dois mais doidos ainda, ele começa a gritar dizendo como eles se atreviam a entrar no cruzeiro sem bilhetes. A princesa diz que vai tomar conta da situação e começa a falar que ela é algum tipo de encantamento. Logo após falar o encantamento, ela reúne Shinso ao redor do corpo dela e ataca rapidamente o fantasma. O prota fica interessado no tipo de poder que ela usou, mas vê que o fantasma tá se regenerando de novo, então parte pra cima do fantasma na porradaria franca, mas é inútil. O fantasma grita dizendo que ele é um fantasma feito inteiramente de Shinsu, e irregulares como ele nunca controlariam Shinsu direito, e não conseguiram tocar nele. O prota fica puto porque de novo estão falando de Shinsu. O prota diz que talvez se ele usasse o poder da luz dele, talvez funcionasse, mas ele não quer fazer isso agora, então ele tenta de novo aprender a usar o Shinsu. Novamente ele refaz tudo que o Neo conta pra ele, criar uma esfera imaginária e então preenchê-la. E lá fora, quando o diretor tava indo embora, surge de novo um mar ainda maior de Shinsu. O diretor fica puto falando como aquilo ousa ir contra a vontade dele, jogando mais esferas negras em direção ao mar de Shinsu. Com o balançar do cruzeiro, a princesa e o prota continuam tentando lutar contra o fantasma, mas não tá dando muito certo e eles estão sendo amassados. A princesa reclama pro fantasma dizendo que ela aceitou o teste da supervisora e que ela conseguiu o bilhete com as próprias habilidades dela, e grita pro fantasma escutar ela. De repente ela cria um poder bonito demais, chamado Fada do Quinto Rio, Rotala Vermelha. O fantasma fica querendo saber quem é ela e como fez o clima mudar de repente. O prota percebe que a princesa ficou ainda mais forte depois de invocar esse poder, e a mesma diz que o nome dela é o nome do Rio da Loucura. Ficou maluca mesmo. E assim ela ataca o fantasma e finalmente consegue fazer um corte nele. Até o fantasma fica com medo de lutar contra a princesa e fala pra ela esperar, porque ele entendeu a reclamação dela e agora já sabe que era só um teste. A missão que ela recebeu da supervisora ficou com o cu na mão, mas ele diz que o ingresso que ela tem não é dela, e sim do nosso prota, e vice-versa. A única forma deles passarem da checagem é eles trocando os ingressos de novo, mas a princesa fala que o fantasma tinha que ter dito isso há 5 minutos atrás e finaliza o fantasma. Adeus fantasma, sempre lembraremos de você por ter sido burro. A princesa diz que com isso eles estão quites entre eles, mas manda o prota entregar o bilhete que ele tem. Ele pergunta pra ela o porquê deles somente não trocarem os bilhetes pacificamente, assim nenhum dos dois iria ser eliminado do teste, mas ela fala que ela disse pra ele que desde o início ela iria roubar o bilhete dele e fazer ele ser eliminado porque ele era a presa dela. Então de novo eles começam a porradaria entre eles, e com um corte na direção ao prota, ele consegue segurar a mão dela e percebe que ela tá lutando contra ele usando o Shinsu, e ele fica puto porque todo mundo com quem ele luta sabe usar esse poder, e ele é o único que não consegue usar. Ela só manda ele calar a boca e ele imagina que esse poder deve ter um limite de tempo de uso, mas até ele esperar acabar esse tempo ele vai perder a chance de trocar os ingressos. Ainda assim o prota não acha certo usar o poder dele contra a princesa, então decide agir como de costume e tenta novamente usar o Shinsu. Sempre que ele tenta usar o poder, maior volta a onda de Shinsu embaixo do cruzeiro. O diretor decide tentar descobrir para que parte do cruzeiro o Shinsu estava querendo ir. Finalmente o prota consegue criar uma esfera de Shinsu. O prota fica todo feliz de ter conseguido criar uma bola de Shinsu, mas como felicidade de pobre dura pouco, começa a vazar muito Shinsu da mão do prota, e a princesa não dá fair play e parte pra cima dele. Quando os dois iam se acertar, o diretor chega, onde parece ser o local que eles estavam lutando, e ele fica muito puto e diz que tudo que há nesse mundo não pode ir contra a vontade dele, e reúne uma esfera imensa dessa vez. Danjão tenta avisar o diretor que se ele jogar esse ataque contra o cruzeiro irá despedaçar ele, mas ele não tá nem aí. No meio da luta entre o prota e a princesa, os dois, ao ver a parede se quebrando, notam um ataque vindo e conseguem por pouco eles dois pararem o ataque do diretor. O prota pergunta por que o diretor atacou eles, e o mesmo pergunta se a direção para onde o Shinsu estava indo era a direção do prota, que responde dizendo que acha que sim, e que se ele tivesse alguma reclamação, era para ele ir até lá resolver com ele. O maluco é brabo. O diretor fala que isso não é possível, porque ele e o prota estão em níveis completamente
diferentes, e tanto o Prota quanto a princesa não entendem o que o diretor quis dizer, e ele explica que o Prota é só um regular, e ele era um rank, e também diretor-geral de teste. O diretor fica chateado, pois a provocação dele de irritar o Prota não funciona, já que aparentemente ele sabe que o Prota é mais forte do que todos no cruzeiro. De repente, o mar de Shinso surge atrás do diretor de novo. O Prota começa a se desesperar perguntando como controlar aquilo, e o diretor percebe que ele não faz a mínima ideia de como controlar o Shinsu dele. É meio óbvio, né? O diretor começa a espalhar o seu poder sombrio sobre o mar de Shinsu do Prota, que percebe que esse poder que o diretor está usando é muito parecido com aqueles que devoram a luz, já que gradativamente a luz do Shinsu do Prota vai ficando mais e mais fraca, como se estivesse sendo devorada. Com isso, o diretor fala que não importa o quão grande seja o talento do Prota, se ele não souber controlá-lo, isso significa que ele não é nada mais do que um novato na torre. Eu acho que ele tá com inveja. O Prota quer descobrir como que o diretor está usando um poder parecido com aqueles que devoram a luz. Ele logo pensa se ele tem alguma relação com o Phantaminum. Se fosse o caso, ele iria parar de levar a situação como se fosse um simples jogo. O diretor fala para a princesa que resta pouco tempo até a verificação dos bilhetes acabar e pergunta o que ela vai fazer. A princesa puxa o bilhete do coturno dela e decide devolver para o Prota. Ele fica realmente surpreso com o que ela tá fazendo, e ela diz para ele que isso não significa que eles dois iriam se aliar. Ela diz que vai fazer ele ser eliminado no próximo teste. Ele concorda e fala que de uma forma ou outra vai colocar ela do lado dele para conhecer o tal do Rei Zahar. Depois de todo esse escândalo, o Prota volta pro quarto dele quando encontra um Nel sentado. Nel pergunta por que ele tá todo para baixo e até zoa, perguntando se ele tá com a barriga presa. O Prota começa a gritar dizendo que não era nada disso. Ele pergunta mais sobre como usar o Shinso pro Nel. Ele diz que quer aprender a usar melhor que o diretor. Nel avisa que é melhor o Prota evitar conflito com o diretor o máximo possível e ser cuidadoso. O Prota pergunta por que o Nel fala como se conhecesse bem o diretor. Para não levantar suspeitas, o Nel só diz que se o Prota quer controlar o Shinso, ele precisaria de um professor. E além do diretor, tinha somente mais um cara que é melhor em controlar o Shinso, esse sendo o supervisor com cara de cachorro. No próximo dia, o Prota simplesmente invade a aula dos controladores de onda. O supervisor pergunta o que diabos o Prota está fazendo na aula dele, se ele tinha certeza de que ele não era um controlador de ondas. O Prota fala que ele é um pescador, mas ele só tá lá porque não tem mais nada a aprender com o cabelo feioso, vulgo Danjon. Já na sala dos pescadores, o Danjon fica furioso ao saber que o nosso Prota simplesmente gazetou a aula. Esse é um dos meus. E é mostrado que a princesa também virou uma pescadora e fica irritada por ter que aprender com o supervisor barulhento. E no campo dos exploradores é mostrado a nossa querida Evelyn se recusando a tocar num cachorro muito fofo. A supervisora dela fala que é impossível ela não fazer isso, tendo herdado a melhor linhagem de sangue da família Lopobia. Ela pergunta se ela realmente vai desperdiçar esse talento como se não fosse nada. A Evelyn começa a gritar dizendo que nunca vai fazer isso. A supervisora força ela dizendo que ela tem que fazer isso porque é filha do líder da família Lopobia. No momento em que ela pega a mão da Evelyn e toca no cachorro, ele morre instantaneamente. F cachorro fofo. Evelyn sai de lá triste e encontra o Manulu e o Rohan, mas ignora eles e sai andando reta. Em seguida, nos próximos dias é mostrado o Lu conseguindo finalmente arremessar a lança e acertar o alvo. A Evelyn triste por não conseguir usar o talento dela, a princesa derrotando todo mundo como sempre e o nosso Prota conseguindo controlar o Shinso até que bem por sinal. Chega até o Nel, se impressiona no quão ridículo isso é, mas novamente o Prota perde o controle e explode a bolha de Shinso. O supervisor comenta dizendo que o Prota realmente tem um grande talento para um regular, mas fala que ele não tem controle algum ainda, mas ele sabe como ensinar o Prota a usar o poder dele. O Prota começa a chamar ele de Sr. Wuf Wuf, mas eu vou apelidar ele de Cachorrão, que é mais da hora. Nel tem certeza que o Prota é alguém que foi amado pelo Shinso. Na noite anterior ao jogo da coroa, é anunciado para todos os regulares que o Cruzeiro iria chegar no próximo teste às 9 da manhã, e era para todos entrarem no saguão do Cruzeiro nesse mesmo horário, com o time do Prota e o time da princesa se encontrando no corredor do Cruzeiro. A mesma fala que é para o Prota se preparar, que amanhã ele vai ser eliminado do teste, e ele fala o mesmo para ela. Dentro da sala do diretor,
Danjão tá dizendo que a prova é muito diferente do combinado de antes. O diretor simplesmente colocou como boss do teste uma rainha dos ratos, que o Danjão fala que precisaria de uma equipe de rankers para lutar contra ela. O diretor pergunta se o Danjão tem algum problema quanto a isso. Bobo nem nada, ele diz que não, mas imagina que o diretor esteja tentando matar todos os regulares. No lugar onde os testes dos regulares vão acontecer, nos é mostrado o habitat dos golfinhos criadores de net. Os caras distribuem a véu fibra. A rainha dos golfinhos aparece e, mano, ela facilmente tem mais de 20 metros de altura. Chega a Cora, parece um biscoito de biscoito pra ela. Quando o Prota sai do banho, chega uma mensagem do Danjão dizendo que iria mandar o local do duelo entre eles dois, avisando pro Prota estar preparado pra ir de arrasta. Nosso Prota começa a ficar todo animado com o teste de amanhã e diz que vai ser divertido, já que iria ser a primeira vez lutando contra um rank. Em seguida nos é mostrado várias cenas muito bem desenhadas da rainha dando um grito muito alto. O Danjão olhando pra ilha dos testes e sim, meus amigos, o humano que quase morreu pro outro humano da esfera de energia foi parar desmaiado bem aonde essa ilha. No dia do jogo da coroa, o Prota tá correndo quando quase esbarra na mesma menina que ele ajudou no teste do Danjão. Ela oferece uma bebida pra ele e diz que nota que ele treina duro toda manhã. O Prota diz que ele é o tipo de pessoa que se não treinar de manhã passa o resto do dia mal. A cobra dessa menina diz que ele é exatamente o tipo de cara que ela gosta e sai correndo, fingindo estar envergonhada. O Prota fica com mais vergonha ainda e aparece um humano com muita inveja do Prota, dizendo que nunca iria perdoar ele, completamente de graça. Ao correr pelo cruzeiro, o Prota se encontra com literalmente um pinguim gigante do lado de fora, que pergunta quem o Prota era. E logo o Prota toma um susto, falando que ele era um pinguim falante dentro de um cruzeiro. Ter um cachorro falante é de boa, mas um pinguim não pode. O pinguim tenta dar um presta atenção no Prota por ter sido rude com ele, e ele continua dizendo como era possível um pinguim falante ser um regular também. O pinguim diz que até um crocodilo falante pode ser um regular, porque eles não poderiam também. Ele volta a tomar um sol e fala pro Prota ir embora de lá. Assim, mais um dia normal na vida do Prota começa, com muitos seres estranhos dentro dessa torre. Ele acha mais um carinha que parece que tá vivendo um manhwa. Ele para e pergunta pro mano que o manhwa que tava lendo, e o cara diz que é um anime, uma adaptação de um manhwa chamado O Rei Supremo é o Mais Forte. O Prota acha o nome muito ruim e acha o anime mais ainda. O cara percebe que o Prota achou o anime ruim e começa a discutir com o Prota, dizendo que ele sabia que o Prota tinha pensado que o nome do anime era o mais vergonhoso da história, o que não é mentira, e que ele tinha achado que o mano era um otaku, o que também não é mentira, e que ele pensou que a família Pobidal assistia esses manhwas incivilizados. Foi aí que o Prota diz que nem sabe o que é a família Pobidal. A sirene é tocada chamando todos os regulares para o saguão do cruzeiro. Ao chegar lá, o cachorrão anuncia que ele será o supervisor desse teste e diz para os regulares descerem do cruzeiro, pois iriam jogar um jogo no espaço subterrâneo logo abaixo deles. Assim então, finalmente anunciando o tipo de jogo chamado Jogo da Coroa. Nel explica pro Prota e o Rohan que esse é um jogo da época em que o Rei Zahard e os 10 líderes das grandes famílias jogavam no passado para decidir quem seria o líder em sua ascensão à torre. A regra era lutar pela coroa e o último que ficasse de pé iria ganhar. O cachorrão fala para todos seguirem as instruções de desembarcar do cruzeiro, que eles iriam saber de todas as regras quando chegassem no local. O Prota desce do navio com o Danjão olhando de canto de olho e diz que é fofo a vontade dele de lutar. Quando os regulares chegam na entrada do Jogo da Coroa, Rohan olha para baixo e comenta que parece ser um pouco fundo. O cachorrão começa dizendo que deseja boas-vindas à arena do Jogo da Coroa. E ele fala que essa é a 7ª arena do andar de testes e também o habitat natural dos golfinhos da net. O cachorrão diz que enviou informações sobre cada uma das criaturas presentes na ilha e que iria agora explicar brevemente o jogo. Ele mostra uma coroa e mostra um trono. Trono esse que está localizado no centro da arena de teste. Todos eles têm o objetivo de achar a coroa e ficar sentado no trono com ela. Uma contagem irá começar. Caso essa equipe que estiver sentada no trono perca a coroa, a contagem irá parar e irá começar uma contagem diferente para outra pessoa que conseguiu a bandeira. No final da prova, as 5 equipes com mais tempo de contagem irão avançar para o próximo teste. Mas no fim, a equipe que ficar por último com a coroa será classificada como a vencedora do teste e avançará para a próxima arena de teste, independentemente do tempo feito. Ou seja, se tu não fez tempo nenhum do jogo, mas ainda assim for o último a ficar com a coroa, tu ganha o game. O cachorrão fala que a competição terminará em 9 horas, ou seja, às 19 horas, em ponto. Com tudo explicado, o cachorrão manda todos descerem para a arena, pois a diversão iria começar.
Os supervisores discutem se realmente o jogo é seguro, pois geralmente esses testes eram feitos dentro de uma sala mais segura. Embora os golfinhos de rede não apresentem uma ameaça, se aparecer algum tipo de touro ou se a rainha fica furiosa, pode dar algo errado. A outra supervisora diz para ela ficar tranquila, porque acha que o diretor pensou em tudo. Ela tem certeza de que ele manteve todas as criaturas perigosas para fora da arena, e fala que a rainha dos golfinhos não demonstrará interesse nos regulares, a menos que eles invadam o espaço do seu território, e o território dela fica longe do salão de onde o trono está localizado. A outra supervisora fala que se sente um pouco inquieta com o diretor. A outra diz que deve ser porque a reputação dele não era das boas, mas ela acha que ele não seria louco o suficiente para permitir algo perigoso contra os regulares, e elas perguntam para onde o Dungeon foi parar. Nesse mesmo momento, outro supervisor diz que usando a sala de luz para achar a localização da coroa, ele descobre que a coroa está localizada bem no meio do território da rainha dos golfinhos. Ferrofa. As supervisoras ficam em choque e chamam o diretor de maluco. Já no jogo da coroa, mostrando o Prota e o time dele, é anunciado que a partir de agora eles podem eliminar uns aos outros. E rapidamente o time deles é atacado por outro que estava perto na hora. O Prota salva o Rohan, que estava distraído, e diz que eles têm muito sangue nas mãos, e ameaça dizendo que se outro time quiser continuar vivo, era para eles irem embora de lá agora mesmo. E obviamente os caras saíram correndo de lá. Nel fala que a partir de agora todas as outras pessoas, exceto eles mesmos, eram inimigos. Eu particularmente não confio no Nel. Ele diz que tem sorte de estarem distantes dos outros times. O Prota concorda com o Nel e o Rohan vai no bar. Já no time da Evelyn e o Lu pergunta pra Evelyn se ela não achava melhor procurar a coroa primeiro, e ela pergunta pra ele o que fazer depois. Ele responde que obviamente eles deveriam ir direto para o trono, já que quanto mais tempo eles estiverem sentados no trono, mais vantagem eles terão. O cara literalmente disse o que todo mundo tá pensando. Evelyn diz que o Lu pensa muito curto, o plano dela era diferente. Eles irão achar a coroa e não vão ir para o trono, eles vão ficar correndo com ela até o tempo estar prestes a acabar, e aparecer no último momento e sentar no trono. É um plano muito melhor na minha opinião. Dessa forma eles serão os únicos ganhadores do jogo, e os outros times serão automaticamente eliminados. Então não iria mais ter testes, e eles só iriam direto pro próximo andar. O velhote que tá com eles acha os dois muito fofo comemorando esse plano sujo deles, melhor casal da obra, já shippo. A única falha no plano é que eles não têm nenhum portador da luz no time deles. Mesmo que eles tenham um ótimo plano, é frustrante, pois eles irão demorar muito tempo para achar a coroa. Então o velho propõe acharem uma outra equipe que tenha um portador da luz decente. Assim eles esperam escondidos o portador da luz achar a coroa e então perseguem eles até o local. E assim eles pegam a coroa primeiro, fogem e seguem o plano da Evelyn. Faz muito sentido. Eles começam a chamar o velho de gênio. Lu pergunta como eles iriam conseguir perseguir um portador da luz sem serem descobertos. E o velho fala que como ele e a Evelyn são os únicos exploradores, eles usam drones para observar os arredores, então é só o Lu ficar um pouco atrás protegendo a retaguarda, que a Evelyn e o velhote davam conta do resto. E assim eles seguem com o plano que por sinal parecia estar dando tudo errado. Eles conseguem achar um portador da luz decente e logo após alguns minutos parece que o portador da luz percebe que um grupo está seguindo eles. Ele sussurra algo baixo para os companheiros de time e os mesmos se separam, seguindo em dois caminhos diferentes. Evelyn segue o portador da luz e nota que talvez poderia ser uma armadilha. E sim, realmente era. O portador da luz fala com a Evelyn e diz que ele sabia que estava sendo seguido desde o início. E a razão de ter levado ela ali não era nem porque a coroa estava lá, era porque a tumba da Evelyn estava construída naquele local. Chamou ela para o X1. Um monstro enorme surge nas costas da Evelyn, preparando para atacá-la. Bicho muito feio e muito grande. Ela grita pedindo ajuda do Lu e do velhote, que estão correndo ao máximo em direção a ela. A cena corta pro grupo do Prota andando e o Rohan pergunta se o plano realmente é só andar em direção ao trono e ficar esperando. Nel diz que sim, já que eles também não têm nenhum portador da luz para mostrar onde está a coroa. Então eles vão ficar esperando um time chegar com a coroa e tomar deles a posse dela. Outro plano que faz muito sentido e é muito sujo, mas tá valendo. O Prota interrompe o Nel e o Rohan e pergunta se ele pode ir a algum lugar rapidinho por alguns minutos. Boy, vai rolar fight. Nel pergunta se há algum problema que ele tem que resolver, mas o Prota só diz que é um compromisso que ele já tinha marcado antes. Nel pergunta se isso iria durar muito tempo, pois eles não estão podendo ficar muito tempo esperando o Prota chegar. Um compromisso que só irá durar uns 10 segundos. Com isso, é mostrado pra nós o Dungeon sentado esperando o Prota chegar no local marcado. E em
outra parte, dá o diretor olhando numa tela para Danjon, querendo saber o porquê de ele estar sentado ali. Bem, pessoal, é com esse gostinho de curiosidade que eu deixo vocês com mais essa história. Se vocês curtirem muito, eu trago uma parte 2 para vocês. Espero que tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal e tamo junto!